de todo muçulmano ao redor do mundo lutar até que ele seja liberado. Quando eu fui preso, eu me enchi de ódio contra Israel. Eu queria me vingar. Na prisão, Israel estava procurando por colaboradores. Quando eles me abordaram, para que trabalhasse para eles, achei que podia enganá-los e manipulá-los em prol do Hamas. Em princípio, concordei com isso. Eu tinha apenas 19 anos. Não, na verdade, eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade. Então, eu concordei com a intenção de prejudicar os israelenses. Quando eu vi membros do Hamas nas prisões israelenses, em 1996, eu fiquei chocado. Chocado com o abuso deles. Eles abusavam do poder. Na época, o Hamas funcionava como um pequeno governo. Tinha um governo completo. Ministros, lideranças, tinham diferentes tarefas, uma ala de segurança. Matavam pessoas, torturavam pessoas, acusavam pessoas inocentes também. Destruíam a vida dentro e fora da prisão. A única fonte existente que realmente parecia crível e de confiança era o inimigo, que o tempo todo eu achava que queria destruir. Era Israel. Os primeiros anos da minha relação com a inteligência israelense se basearam em suspeitas, em dúvidas. Não confiávamos totalmente um no outro. Mas foquei na minha educação, no meu aprendizado. Eu foquei em explorar e em conhecer meu inimigo do outro lado. Depois virou uma amizade e pontes de confiança foram construídas até a segunda intifada acontecer. A segunda intifada foi uma campanha de matança deliberada de civis, de maneira indiscriminada, utilizando homens-bomba que entravam nos ônibus, nos cafés, nos restaurantes, nos hotéis. Quando a segunda intifada começou, eu participei de reuniões com Yasser Arafat. Participei de reuniões da liderança do Hamas. Eu estava bem no meio, no epicentro de todo o conflito. Eu podia fazer alguma coisa. Eu podia parar aquela violência. Basicamente, a estratégia de Yasser Arafat tinha a intenção de globalizar a intifada. Ele pensou, se nós transformarmos isso num caos global, o mundo inteiro vai pressionar Israel para solucionar esse problema. Ele começou a sequestrar aviões comerciais. Os terroristas foram às Olimpíadas de Munique e assassinaram muita gente. Bom, essa era uma estratégia do Yasser Arafat, da OLP. Meu nome é Yaakov Amidró. Sou major-general da reserva. Após 36 anos de serviço nas Forças de Defesa de Israel, fui assessor de Segurança Nacional do Estado de Israel e assessor de segurança do Premier. E Arafat foi o primeiro líder sério após a Guerra da Independência a surgir para os palestinos, e ele conseguiu unir quase todos e liderá-los tanto na arena internacional quanto contra o Estado de Israel, rumo ao que quase se tornou um Estado. Mas quando ele chegou a esse ponto, provou que não conseguia passar da fase de líder terrorista para a fase de líder de Estado. Não estávamos tentando matar Yasser Arafat o tempo todo. Se fosse assim, nós teríamos conseguido. Eu sou Uzi Dayan. Em todos esses anos no Exército de Israel, cheguei à patente de major-general. Fui vice-chefe de gabinete e diretor do Conselho Nacional de Segurança. Meu pai era o irmão caçula de Moshe Dayan. Com o tempo, foi criada uma equipe que tentou encontrar formas de eliminar Yasser Arafat. Nós não conseguimos, principalmente porque ele vivia cercado de muita gente. E não dava para matar 300 civis, homens, mulheres e crianças libanesas só para talvez matar Yasser Arafat. É uma pena não
termos conseguido matá-lo, porque, no fim, Yasser Arafat se mostrou o maior inimigo do processo. Eu o conheci pessoalmente, eu fui ao gabinete dele várias vezes. Yasser Arafat, por um lado, posava de pacifista, de vencedor do Prêmio Nobel da Paz, mas secretamente ele dava permissão e bênção ao Hamas para executar os ataques com homens-bomba. Isso era pauta das reuniões que presenciei. Juro que essa informação é verdadeira. E eles não querem a paz, eles não querem encerrar o conflito. Eu conheço a maioria ali, não todos, em nível pessoal. Mas a vida secreta deles, a vida pública, as famílias, os primos, como eles conduzem os negócios, a mentalidade deles. E eu não considero eles pessoas confiáveis. Talvez os americanos tenham esquecido os ataques de 11 de setembro, o maior ataque terrorista em Nova York. Foi um acidente? Eu quero revelar um segredo para você agora. A pessoa que criou a Al-Qaeda, a organização que destruiu as Torres Gêmeas, é um palestino. O nome dele é Abdullah Azzam. Ele veio de perto do meu vilarejo. Ele era professor na minha escola. Bem, em nome do misericordioso e compadecido, meu nome é Mohamed Massad. Eu nasci em 1975, no vilarejo de Burkim, próximo a Jenin. Eu sou natural da região de Gaza, em Khan Yunis, numa família palestina de sobrenome Ayman Abu Sabor. O meu pai trabalhou em Israel durante 7 anos. Quando ele ficava sabendo da matança de judeus, ele dizia, graças a Deus, todos eles devem morrer. Toda criança tem um sonho na vida. O meu sonho era ser médico. Quando alcancei a idade escolar, a primeira palavra que nos ensinaram foi Palestina. Matemática era ensinada assim. Se há 5 judeus e nós matamos 3 deles, quantos restam? 2. Mas nós vamos matá-los também. Para início de conversa, os israelenses me prenderam simplesmente porque eu estava entre os palestinos. Eu era bombardeiro e estava tentando queimar israelenses, jogando coquetéis Molotov para poder queimá-los. Aos 19 anos eu fui preso. Fui preso em Israel e me levaram para julgamento. No tribunal eu disse que eu queria ser judeu e os judeus me deportaram de volta para Gaza. Não havia só os judeus no tribunal, havia palestinos também. O pessoal da OLP, com os acordos de Oslo, me tirou da prisão israelense. Então voltei para a Cisjordânia, eu me uni a eles e voltei a ser um terrorista ainda mais sofisticado, com planos mais elaborados para prejudicar Israel, para destruir o Estado de Israel. Eles me deportaram de volta para Gaza. E lá eu passei por experiências muito difíceis. Eles me penduraram pelos pés no teto de cabeça para baixo. Jogaram água fria, água quente, deram choques, enfiaram pregos nas minhas mãos. Lembro que eles me enrolaram no colchão e ficavam dando chutes nas minhas pernas. E o meu pai disse, esse não é o meu filho. Você é filho de traidores. Você envergonhou a sua família. Eles mataram vários amigos meus porque eles eram contra. Um deles, o melhor homem que eu já conheci em toda a minha vida, que só queria o bem para a população, se opôs à autoridade palestina nas redes sociais. E mataram ele com paus, machados, facas. O nome dele era Nizar Banat. Todo esse incidente está documentado. Ele foi morto na frente dos próprios filhos dele. Mataram nossos amigos, mataram nossos irmãos por se oporem à corrupção deles, por se oporem à guerra, por se oporem àquelas ações desumanas. Depois de um mês, eles me expulsaram de casa. Eu era um sem-teto vagando pelas ruas, usando a única roupa que eu tinha. Uma camisa, calças e sapatos tamanho 40. De lá eu fui para o Egito. Do Egito, eu fui para a Turquia e da Turquia eu fui para Israel.
Então abandonei os palestinos, me afastei deles. Eu fugi para Israel e passei a morar lá. Os israelenses viram que eu sou um ser humano e mudei de ideia. Mas simplesmente porque eu denuncio os palestinos, todos os dias, toda hora, eles mandam alguém para vir me matar. Instalaram uma bomba debaixo do meu carro. Faz 4 ou 5 anos que eu não sei o que é dirigir um carro. Eu não tenho medo por mim. Eles me conhecem. Contra eles, eu encaro a morte de frente. Eu não tenho medo da morte. Não tenho medo de nada. Mas, infelizmente, o mundo não sabe o que está acontecendo. Pelo visto, o mundo é cego e não enxerga. Ninguém fala sobre como eles mataram nossas crianças de uma forma cruel. Você vê eles cortando a cabeça dos bebês. Pendurando numa corda. É como se fossem roupas secando em um varal. Eu tive que refletir. E se um dia o Hamas realmente conseguir destruir o Estado de Israel e construir o Estado Islâmico que tanto quer? Is James Wright Foley, an American citizen of your country? É isso que vão fazer com o nosso povo? Quando misturamos política com religião, temos a entidade mais corrupta de todos os tempos. É a pior coisa que pode acontecer. E o Hamas é isso. Entenda, é uma guerra religiosa. Não importa como você encare. O Hezbollah, o ISIS, a Al-Qaeda. Qual é a diferença entre eles? Todos mataram judeus em nome de Allah, em nome do profeta Maomé. A cultura do Oriente Médio é uma cultura de luta, principalmente por água, porque boa parte do Oriente Médio é composta por deserto. Eu sou o doutor Mordecai Kedar. Eu estudei árabe na escola desde pequeno. Servi na Corporação de Inteligência Militar durante 25 anos. Na academia trabalhei no Departamento de Língua Árabe. O Saara, a Arábia Saudita, a Síria, o Iraque, a Jordânia, tudo deserto. No deserto, a pessoa deve preservar sua fonte de água, porque ela é essencial para a sobrevivência no deserto. Portanto, qualquer outra pessoa é o inimigo. Se a água dessa pessoa acaba, ela sai para procurar e vai matar você para pegar a sua água. Sendo assim, no deserto, e me refiro a centenas de milhares de anos, desde que os humanos tentaram sobreviver no deserto do Oriente Médio, o outro, por definição, é um inimigo. E isso está profundamente enraizado na cultura do Oriente Médio. O islamismo está no mundo há apenas 1.400 anos. O islamismo tentou organizar as relações entre as pessoas, mas a percepção de que o outro é um inimigo não mudou. Eles aproveitaram isso, pois assim que se define que o não muçulmano é seu inimigo, justifica-se o jihad contra ele.
A jihad é quando você trava uma guerra em nome de Alá. A guerra entre nós, entre judeus e muçulmanos, começou já na época do profeta Maomé, 1450 anos atrás. Quando o profeta Maomé e os muçulmanos queriam converter os judeus. Queriam que os judeus que moravam ali aceitassem o islamismo. Esse foi o primeiro conflito. É um dever religioso. Todo muçulmano é obrigado a aceitar o jihad. E o jihad se aplica se algum território islâmico for tomado por não muçulmanos, até que esse território seja emancipado, libertado. Quem não consegue lutar fisicamente deve lutar investindo dinheiro. É crucial entender um aspecto muito significativo. O conflito árabe-israelense é essencialmente um conflito religioso. Em outras palavras, a ideia de que é meramente uma questão territorial ou uma competitividade no campo econômico ou estratégico ignora totalmente a profundidade dessa questão. O conflito começou como religioso e se tornou territorial. Como assim? Em 1948, voltamos ao Estado de Israel. Fundou-se o Estado de Israel e o conflito, que inicialmente era religioso, se tornou religioso e territorial. De acordo com o islamismo, o judaísmo e o cristianismo são obsoletos. Em árabe, se diz religião falsa. Em hebraico, religião anulada. O islamismo se considera uma religião que chegou ao mundo para cancelar o judaísmo, para cancelar o cristianismo e adotar para si tudo que uma vez já pertenceu ao judeu ou até mesmo ao povo cristão. Portanto, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e Jesus eram todos muçulmanos. Segundo a percepção islâmica, Salomão construiu uma mesquita em Jerusalém. É assim que o islamismo enxerga a história. O judaísmo, sendo uma religião obsoleta, não merece um Estado. O povo judeu é descrito da pior forma possível, como uma nação desobediente que perdeu as graças de Alá e que está sob uma maldição. Ele deve ser punido pelas mãos dos muçulmanos. Então, Alá basicamente deu permissão aos muçulmanos para serem a espada de Alá na terra. Agora, o que piorou a situação, mais de 20 anos atrás, foi que o Hamas tomou a faixa de Gaza. E toda essa geração se tornou antijudaica, sofrendo doutrinação diária com a ideologia islâmica de que Israel deve ser destruído. E quem deve destruí-lo? O exército de Maomé. Eles nos ensinam coisas que não estão em nenhum livro sagrado. Eles ensinam que, se matarmos um judeu, nós seremos idolatrados e entraremos no paraíso e seremos recompensados com rios de mel, com virgens e fragrâncias. E então toda criança pequena quer essa recompensa e não tem medo do castigo. كنا نسأل هتلر لما ترك البعض منكم كي يرينا كما أنتم خبيثون كي يرينا كما أنتم خبيثون من تحت الأرض نخرج إليكم ندق الرعب في قلوبكم. نقهر العدو بالسلاح يا كرام، نقهر العدو بالخوف، نقهرهم بالرعب، نقهرهم بإعداد المواقع وتدريب الرجال واستعداد كل أبناء الشعب الفلسطيني والمسلمين. دم الشهيد أحب شيء إلى الله. الشهيد له دار لا يوجد أحسن منها. الشهداء هم أول من يدخلوا الجنة.
ومن فوق الأرض بصواريخنا نقطعكم أشلاء أشلاء ومن فوق الأرض بصواريخنا نقطعكم أشلاء أشلاء إلى الملاجئ يا فئران هيا إلى الملاجئ يا ابن اليهودية يا فئران. Veja. Representa o que é chamado de linha dura. Agora, numericamente, é muito difícil saber quantos são. Pode-se dizer que há o islamismo ortodoxo, com um discurso dominante, e há vozes diferentes que refletem sobre o quanto são leais ou não ao islamismo original. É uma questão interna do próprio islamismo. De um lado, há diversos surtos severos de violência. De outro, há muitos que não aceitam o terrorismo. Eu sou um muçulmano árabe. Eu estudei o Alcorão, no qual eu acredito. O Hamas não é do Islã. Não há nenhuma justificativa para um muçulmano matar um cristão, matar um judeu, matar um inocente, matar de qualquer forma. É proibido para um muçulmano matar qualquer um. É proibido para um muçulmano derramar sangue, a menos que esteja defendendo sua vida ou a vida de inocentes. Os próprios árabes se alistam no exército israelense para combater esses fundamentalistas, e eles também são muçulmanos. Olá, meu nome é Nader, tenho 39 anos e moro em Zarzir. Sou muçulmano. Minha identidade é do Estado de Israel. Eu sou 100% israelense. Este é meu país e a minha casa. Comando o batalhão de reconhecimento do deserto, um batalhão de beduínos, que são voluntários das forças de defesa de Israel. Lutamos lado a lado com os judeus, desde a criação do Estado, desde 1948, até os dias de hoje. E vamos continuar fazendo isso. Vou falar em árabe agora. Para todos os cidadãos muçulmanos, o Hamas é uma organização terrorista. Sequestram mulheres, sequestram homens, matam crianças, estupraram mulheres, mataram idosos. E não tem religião nenhuma que permite esse tipo de coisa. Nem a lei islâmica, nem a lei judaica, lei nenhuma. O Hamas alega seguir a lei islâmica. Mas o Hamas está muito, muito longe disso. O Hamas constrói túneis em vez de escolas e hospitais. Ele traz destruição para o coração de Gaza. Lembro que quando eu era criança, quando visitávamos o meu avô, eu via os meus tios cavando o chão e eu perguntava: o que vocês estão fazendo? O que é isso? Ele sorria e dizia que estavam procurando água. Eles diziam que estavam cavando para procurar água. A cada 3 ou 4 meses, cavavam outro poço para procurar água. Faziam isso em Gaza, em Khan Yunis, em Rafah. Mas, na verdade, eram túneis. Toda a faixa de Gaza tem 40 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. E dentro dela há centenas de quilômetros de túneis. Agora, em vários casos, em cima dos locais onde os túneis se cruzam, são construídos espaços civis, como escolas, mesquitas e até mesmo hospitais. A maioria dos reféns israelenses conseguiu ser levada e atravessou Gaza por esses túneis. Em 7 de outubro, às 8h15 da manhã,
5 terroristas entraram na casa deles. Eles fecharam a porta do quarto seguro enquanto meu avô segurava a maçaneta. Eles deram 5 tiros na maçaneta. Um deles feriu o meu avô. Eles entraram no quarto seguro, pegaram a minha avó e arrastaram meu avô sem roupa nenhuma. O meu avô e a minha avó lutaram a vida inteira por paz, por coexistência, fazendo o possível para que as duas nações vivessem num lugar tranquilo. Em 1984, meu avô foi até Gaza, dizer ao líder Ashad al-Shawah que se Gaza quisesse ter um futuro, devia construir escolas, investir em educação. Do contrário, algo muito ruim com certeza aconteceria. Ele levava pessoas doentes de Gaza toda semana, da fronteira de Erez até hospitais em Israel, para fazer quimioterapia e outros tratamentos caros que elas não recebiam nos hospitais em Gaza, e os levava de volta antes de cuidar do seu jardim de cactos, de sua família. Ele tocava piano e organizava o jantar às sextas, como toda família quer. É isso que uma família quer, e nós não temos isso desde 7 de outubro. A Shiri, por enquanto, foi muito difícil achar uma foto dela sem uma criança nos braços. Ela é professora do jardim de infância. Temos uma foto dela segurando os seus 2 filhos. O Ariel, que tinha 4 anos na época, e o bebê Kfir, que tinha 9 meses, quando ele foi levado do seu berço. E dá pra ver o terror nos olhos da Shiri quando você vê o vídeo. O quanto ela estava apavorada pela segurança dos filhos. O Yarden provavelmente não estava com ela. O Yarden foi levado para Gaza num carrinho de golfe. Ele levou um golpe na cabeça dos terroristas. Vídeos que conseguimos depois mostram a brutalidade deles quando levaram ele para longe da esposa e dos filhos. Eu vou te contar, a pior coisa do mundo é ser parente de um refém. E por que isso? Porque não há encerramento. Você sabe que está vivendo a vida, sendo que você talvez nunca saiba o que aconteceu com esse parente, o que aconteceu com o seu filho, com a sua filha. Este é o meu filho. O David não está mais entre nós. Foi um momento muito difícil. O meu filho era soldado no serviço militar obrigatório. Os soldados ficavam lá para cuidar de um grupo de pessoas. Em certo momento, um grupo de 6 terroristas apareceu, armado com granadas, e planejava entrar no kibbutz. Nossos filhos, a morte deles impediu isso. Graças a eles, os terroristas não entraram no kibbutz. Decidiram lutar para tentar salvar o máximo de pessoas possível. O nosso filho foi ferido no dia 7 de outubro, após ter travado uma longa batalha contra os terroristas. Ele matou vários terroristas. Ele protegeu e salvou vários soldados que estavam com ele. Nossas vidas mudaram, porque agora sentimos falta dele, sentimos um vazio e muita dor. Tudo é muito difícil para nós. No leito de morte do Amikai, nós prometemos que por causa do heroísmo que ele demonstrou no campo de batalha e pelas histórias dos amigos dele, continuaríamos vivendo, continuaríamos fazendo boas ações como o Amikai costumava fazer, como nós o educamos. Eu tinha 5 anos. Nós enfrentamos o Holocausto. Meus pais foram levados para Auschwitz. Agora, o que aconteceu aqui em Israel é algo completamente diferente. É verdade que crescemos sem pais.
É verdade que foi difícil. Muitas vezes não tínhamos o que comer e às vezes passávamos semanas com a mesma roupa. Mas nada disso se compara ao que aconteceu agora. O nome dele é Israel Amikai. Ele tinha 33 anos quando morreu. Essa é a minha filha. Vem cá, minha filha, me dê um beijo. Essa é a minha filha, que é a mãe dele. Olha como elas são parecidas. Eu tenho pais incríveis. Ambos são sobreviventes do Holocausto. E nosso filho se chama Israel Amikai. Ele nasceu no dia do Pessah, que é a celebração do nascimento do povo de Israel. Quando ele tinha 1 mês, colocamos uma bandeirinha de Israel na mão dele. No enterro dele, o caixão veio com uma bandeira de Israel por cima. Os soldados acompanharam tudo. Eu senti a força que estávamos recebendo, porque temos um país. Temos meus pais e temos nossas raízes. Tive a sensação muito forte de que não é uma história qualquer e que somos um povo eterno e que tudo começa no passado e que fazemos parte de uma grande corrente. Tenho o privilégio de ser filha dos meus pais. Nosso filho continua honrando os valores que nós ensinamos e tenho muito orgulho disso. Dói demais, tem sido muito difícil. Sentimos muita falta dele. Mas é, para mim, uma sensação de grande honra ser filha dos meus pais e mãe do meu filho. Não somos um povo que gosta de participar de guerras. Apenas travamos guerras quando não tem alternativa. Vivemos cercados de inimigos que o tempo todo querem nos ferir e também nos exterminar. Nós sempre quisemos viver em paz. Mandamos nossos filhos para o exército querendo que eles voltem em segurança. Eu não queria que o meu filho morresse. Somos um país que valoriza a vida, que curte a vida, que abençoa a vida. Esse é meu irmão Shiloh Hausberger. Ele tinha 23 anos e chegou ao posto de comandante no exército. Ele era do batalhão 51 da Brigada Golani. Basicamente, eu vim dizer que eu apoio essa guerra. Eles não podem ter perdido a vida em vão. Isso prova ainda mais que é necessário tomar alguma providência definitiva para tudo isso que está acontecendo agora. É isso que eu acho. Eu acho que esse conflito foi o impacto mais forte que teve Israel desde 1948. Meu nome é Davi Ricardo Ram, é coronel na reserva de Israel, responsável pela região oeste e sul de Israel, na Guarda Nacional. Chegando à cidade de Ramallah, tivemos um tiroteio com 3 terroristas que estavam indo para Jerusalém. Conseguimos, claro que, parar e arrestar esses terroristas, mas um deles conseguiu me atirar. Quase um milagre, quer dizer, eu mexi minha cabeça meio milímetro e a bala passou entre o capacete e minha cabeça, me feriu na parte de trás. O tiro entra por aqui e sai por aqui. O que eu tentei ensinar toda a minha vida para os meus oficiais é que o inimigo é o inimigo, que ele está armado, ele tem intenção de me matar, ele também tem o poder, não só a intenção. Por isso eu sempre dizia, os limites têm que ser muito certos. O inimigo é um. Quem quer te matar e tem as ferramentas, quem não tem, não pode. Até a gente não tirar a ameaça terrorista contra civis de Israel, esse conflito não pode acabar assim. A questão é como trazer a paz ao Oriente Médio. Uma resposta possível é fazer concessões ao outro lado, não é?
fazer concessões. Mas isso não funciona. Como ficou provado na Segunda Guerra. E o desarmamento? O desarmamento traz a paz? Não, não traz. Sabe o que possibilitou a paz entre os romanos? Civis pacem para bello, que significa, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Para você ter ideia, a cada 1000 pessoas aqui no território israelense, uma foi sequestrada, foi assassinada pelo ataque do 7 de outubro. Eles vêm, estupram, torturam e queimam, sabe? Nós não vamos mais abaixar a nossa cabeça para isso. Está bem? Não vamos mais abaixar a cabeça. Vamos reagir. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. É importante para o futuro do Estado de Israel que fique claro para todos que qualquer entidade que executar atos tão bárbaros contra o Estado com uma crueldade inimaginável contra crianças, mulheres, idosos, civis ou um festival de música, Israel não vai permitir que tal entidade exista. Qualquer um que esteja na liderança do Hamas, onde quer que ele esteja, é um homem morto. Temos uma operação especial para localizar todos os 3.000 que invadiram o Estado de Israel e vamos matá-los um por um. Nenhum deles vai sobreviver. E nós iremos atrás da liderança do Hamas, não importa onde. Veja, desde 1948, somos uma nação soberana, está bem? E temos um exército e uma força aérea. Não podem mais fazer isso conosco, nunca mais. Se você está atirando da casa dos seus próprios filhos, o que eu devo fazer? Eu devo levar um tiro? Eu não quero levar um tiro, eu tenho um filho. Eu não quero levar a porcaria de um tiro, então eu derrubo o prédio mesmo. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. ارفع الولد اللي هون ارفع 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 ارفع
Meu nome era Ahab Mahmoud Assad Ismail Quazat. A gente costumava ir para a escola. Nossa vida era boa. Quando começou a guerra, no primeiro dia da guerra, estávamos prontos para ir para a escola. Mas o Hamas lançou os mísseis. Nós achamos que os judeus tinham lançado os mísseis. E minha mãe mandou não irmos para a escola, porque ia começar uma guerra. Nós nos trocamos e acabamos não indo para a escola. O meu pai e o meu tio saíram achando que os tanques tinham recuado. Os judeus atiraram no meu pai e ele virou um mártir. O meu tio voltou para casa e disse que o meu pai tinha virado um mártir. O meu pai se tornou um mártir. Naquele momento, nós não acreditamos no que tinha acontecido. A última vez, antes da minha família ser cercada, meu pai ligou a TV pra gente assistir. E nós ficamos assistindo. Assistimos por um bom tempo. E no dia seguinte, eu fui dormir na casa da minha irmã. E os meus pais ficaram em casa. A minha sobrinha e meu sobrinho ficaram com a minha família. E depois, eles foram cercados. E eu fiquei em Gaza. Agora, eles estão no sul. Meu pai e metade das minhas irmãs foram. E no fim, se você resolver não amputar, isso pode prejudicar o paciente e até mesmo levar à morte. Nós já vimos casos, inclusive, de amputações em crianças. Realizamos 3 amputações por dia. Meu nome é Hazan Muniz Sobi Arafat e eu tenho 12 anos. Eu sou do bairro de Zeiton, em Gaza. Eu estava sentada no chão. A minha família estava na sala. E estava quase na hora da oração da tarde. Eu e minhas irmãs estávamos na casa do nosso tio. Tentamos sair o mais rápido, mas de repente eu estava embaixo de areia, com pedras e tudo em cima de mim. Nós fomos surpreendidos, sem qualquer tipo de aviso. Foi do nada. Nós sabíamos que estávamos numa zona segura. O sul de Wadi Gaza é classificado como uma área muito segura. Nós acordamos com um bombardeio. Caindo em cima de nós. Eu e a minha esposa fomos os primeiros a acordar. Eu acordei assustado por causa do volume de destroços e da destruição que estava caindo sobre a minha cabeça. E eu falei, socorro, socorro, meus filhos estão embaixo dos destroços. Em questão de segundos, mais de 10 pessoas chegaram. Inclusive a Defesa Civil, os jovens da vizinhança, quem morava no bairro mesmo. E eu falei, gente, os meus filhos, olha só, eles estão aí. Pelo amor de Deus, não quebrem nada. E eles falaram, tudo bem, onde estão? E começaram a tirar pedra por pedra, muitas pedras. Rapidamente, eles começaram a retirar, assim, pedras enormes. Acharam o cobertor e puxaram. Seguraram o cobertor pelas 4 pontas e puxaram. E aí jogaram pro lado, assim. Acharam a Maísa praticamente morta. E aí o Tariq e a Reen foram levados ao hospital. Meu sobrinho veio me buscar e nós fomos para o hospital Al-Aeda. Nós fomos para lá. Chegando lá, descobri que o Tariq e a Reen tinham virado mártires. Por que eles estão nos matando? Para quê? Eles terão que responder a Allah. Terão que responder a Allah. Todos os líderes políticos e os líderes militares que causaram a morte dos nossos filhos por causa da ganância.
Nós pedimos a Allah que se vingue deles. Diga o seu nome completo. Sila. Sila Kushi. Em que ano você está? No segundo. Terceiro? Segundo. Segundo. Lembra o que aconteceu no dia do bombardeio? A gente estava voltando da escola quando ouviu um estrondo. Eu corri para minha mãe e tentamos escapar. Eu, minha mãe e minhas irmãs ficamos desabrigadas. Eu fui atingida pelos estilhaços e fiquei deformada. Qual é o seu sonho, Sila? Quando você crescer, quer ser o quê? Eu quero viajar, receber tratamento e que tudo volte ao normal. Que essa guerra termine para poder ver minha família de novo. Em todas as guerras, um número muito maior de civis do que de combatentes é morto, muito maior. A proporção média é de 9:1. 9 vezes mais civis são mortos. Aqui em Gaza, a proporção é de quase 1:1. As pessoas precisam entender uma coisa. A luta contra o Hamas é assimétrica. Do ponto de vista deles, todo alvo é legítimo. Não importa se são crianças, bebês, mulheres, civis estrangeiros. O que passar pela mira deles, pela perspectiva deles, é uma vítima legítima. Uma guerra desse porte leva tempo, principalmente porque os terroristas se utilizam de pessoas que estão ali, que estão em volta deles como parte de sua defesa. Isso se chama escudo humano. المستشفيات المساهمة بتتخبى من المستشفيات مثلا الشفا فيها طابق بودرون ممكن في البودرون الشفا كبيرة مش صغيرة الشفا تبعها في بتخبى عشان ايش؟ عشان انتوا تكسبوهمش. É muito complicado porque Hamas opera dentro de uma população civil. O absurdo é que o interesse do Hamas é aumentar o número de vítimas civis. Porque quanto mais vítimas civis houver, melhor o argumento deles no cenário internacional para contestar contra Israel. Quando eu era piloto e saía nas missões de bombardeio de alvos terroristas em Gaza, os nossos serviços de segurança ligavam para as pessoas que moravam perto dos alvos e diziam: olha, nós sabemos que tem um depósito de munição embaixo da sua casa, um depósito de mísseis. Saia daí agora porque nós vamos atacar esse depósito. قد نعطي انذار قبل الوقت لكل الناس في المنطقه لتجلوا بصوره امنه كل جباليا. 5 אנשים צפונית למבנה. המטרה הזאת נמנעה בעקבות הדיווחים על בתים מעורבים. 5 ילדים לא עוברים, נייחים ליד המבנה. חדלש. אנחנו נמצאים ילד אצלנו פה בתמונה. רגע, זיהיתם ילד? כן, 2 אפילו. אוקיי, בוא נעצור את זה כאן. Que exército no mundo avisa antes de atacar? Estrategicamente é quase uma loucura. Eu aviso antes de atacar, o inimigo se prepara. Pode ser que ainda as cabeças do Hamas, muitos estão vivos. O Israel avisa antes. E no fim, a questão de quem sofre mais. Mas eu não me identifico tanto com o diálogo de quem sofre mais, porque uma mãe que perdeu um filho, mesmo morando no prédio mais luxuoso em Tel Aviv, ela sofre mais do que uma mãe em Gaza que não perdeu um filho. E uma mãe em Gaza que teve a sorte de não ver sua mansão toda ser destruída, que teve uma vida boa, mas teve um filho morto, ela sofre mais do que alguém cujo filho não foi morto. No fim, esse sofrimento não é apenas nacional, mas um sofrimento pessoal, e o preço é alto para ambos os lados. Isso precisa acabar. Israel passou por um grande sofrimento no dia 7 de outubro. O trauma para um cidadão israelense é enorme. O medo, a sensação de viver sob constante ameaça, os mísseis,
é bem difícil, mas analisando o que acontece em Gaza, vemos que o sofrimento é ainda maior em termos